Muito bom dia, povo de Deus, na doce, rica e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar com vocês mais uma vez para participarmos juntos da Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus, tudo aquilo que Deus tem feito por nós, certamente tem sido tudo muito bom, não é? Deus nos ama, glória ao Senhor. Então você que já está chegando para mais esta programação, começando o dia com Deus, por favor, já peço, dê o seu like, ative o sininho, não é? Dê o seu like, precisamos do seu like, tá bom? Você fazendo assim vai nos ajudar e a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante, inclusive, e indica o conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então nos apoie nisso, precisamos do seu apoio. É sempre muito bom estarmos na presença de Deus. Glória ao Senhor. No programa de hoje vamos ter a meditação da Palavra de Deus e falar sobre tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, sobretudo no aspecto da paciência. Precisamos ter paciência. Paciência é algo que muitos não querem ter, não é? E precisamos ter literalmente paciência. Também obviamente quero comentar um pouco sobre todas essas tragédias que têm acontecido no país, né? Tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, também tem acontecido com as igrejas, né? Igrejas que estão sofrendo, pastores, né? Que estão também sofrendo, enfrentando graves problemas com seu público ali naqueles lugares, né, que estão sendo abalados, afetados por toda aquela enchente, aquela tragédia que está acontecendo naquela região. Outro ponto também que vamos compartilhar neste programa é exatamente dar uma passadinha nas principais matérias de jornais, mas eu quero também, sobretudo, compartilhar um pouco com vocês sobre o que diz as últimas pesquisas do Instituto Barna. O Instituto Barna traz algumas informações importantes que quero, inclusive, compartilhar com vocês, tá bom? Além disso, temos também a participação da nossa irmã Maria Luísa, a quem já eu vou cumprimentar aqui com a doce paz do Senhor Jesus, ok? Glória a Deus. Então, gente, dê o seu like. Você que está chegando aí agora, precisamos do seu like, tá bom? Vamos lá, dando like, precisamos do like, tá bom? Isso vai nos ajudar bastante na dizer para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante. Glória a Deus. Muito bem. Dito isso, vamos então trabalhar um pouquinho, dar uma passeada pelo que diz o Instituto Barna de pesquisa. Para quem não conhece o Barna, obviamente é um instituto de pesquisa e tem muitas informações importantes para nós, né? Principalmente nós cristãos. Vamos lá? Vamos dar uma olhada no que diz o Barna nas primeiras pesquisas ou as recentes pesquisas do Instituto. O Barna diz o seguinte, vamos lá, logo de cara, temos aqui algumas matérias e algumas manchetes, né, de trabalhos. Pais se preocupam com inteligência artificial, mas sabem pouco sobre ela. Gente, essa é uma questão interessante. É interessante também pensar que a criançada nos últimos dias, elas falam o tempo todo sobre ChatGPT e assim por diante, e muitos pais desconhecem isso. Nota para os pastores que se aproxima o fim da semana da Páscoa, não é? Depois ela tem um outro texto que diz o seguinte: 2 coisas a considerar sobre os visitantes da igreja nesta Páscoa. Não é? Ok.
Mais abaixo tem outras matérias, né? Vamos lá, outras pesquisas, outros estudos. O Barna é um instituto de pesquisa, né? E logicamente que oferece bastante coisa aí para nós, né? Então ele coloca aqui sobre a geração Z, né? Geração Zen, o estado de sua igreja, são estudos interessantes que o Barna coloca e disponibiliza para a gente. Mas vamos dar uma lida aqui sobre essa questão da inteligência artificial. Diz o seguinte: pais se preocupam com a inteligência artificial, mas sabem pouco sobre ela. Os pais estão constantemente lutando com como a nova tecnologia pode influenciar seus filhos, desde os mais novos recursos de smartphones e aplicativos de mídia social, até plataformas de streaming de vídeo e jogos online. Na verdade, os pais já disseram a Barna antes que a criação de filhos nunca foi tão difícil quanto agora. E a razão número 1 é a tecnologia. Veja, tão boa a tecnologia, nos dá boas condições para fazer as coisas que precisamos, né? Você praticamente paga uma conta, você pouco vai ao banco, tem a possibilidade de resolver questões de exames e assim por diante. E, contudo, a tecnologia se tornou um problema para a geração, né, principalmente para os filhos, né, como ela está colocando aqui no Instituto. Então, a tecnologia mais recente, sem dúvida mais debatida para os pais modernos acompanharem, é a inteligência artificial, que teve um avanço exponencial nos últimos 2 anos. Barna, em parceria com o GLUE, continua a explorar pensamentos e sentimentos sobre a inteligência artificial e as implicações de amplo alcance da tecnologia. No geral, quase 3, como ele coloca aqui, em cada 4 pais, 72% estão preocupados com o impacto da inteligência artificial em crianças e adolescentes. Então, como as percepções dos pais sobre a inteligência artificial estão evoluindo, especificamente quando se trata quando seus próprios filhos podem se envolver com a tecnologia? Então vem aqui o desenrolar da matéria, da pesquisa. Pais têm preocupação, mas não estão aprendendo ativamente sobre a tecnologia. É interessante, há poucos dias, meu pai, que já é um oitentão, né, vamos falar assim, fez uma seguinte observação: tenho dó dos idosos que não sabem mexer com tecnologias, com essas coisas. Bom, ele também não sabe. Então, como faz para resolver os problemas de banco e assim por diante? Isso é fichinha, considerando a evolução se comparada com a questão da inteligência artificial. Né? Então ele diz aqui, em uma pesquisa de Barna de fevereiro de 2024, recente, os pais revelaram que estão especialmente cautelosos com segurança e seus efeitos sociais da inteligência artificial em seus filhos. 1/3 dos pais dos Estados Unidos, 33%, concorda fortemente. Estou preocupado com os riscos de privacidade e segurança de dados associados ao meu filho usando tecnologia de inteligência artificial. 1 em cada 4, 25%, concorda fortemente. Chega a dizer que seu filho, usando inteligência artificial, pode afetar negativamente sua capacidade de pensar por si mesmo. Apesar destas preocupações, muitos pais admitem que não estão ativamente tentando aprender mais sobre inteligência artificial. Apenas 17% dos pais americanos dizem a Barna que concordam fortemente. Buscam ativamente informações e recursos para entender melhor as tecnologias de inteligência artificial. Muito bem. Já está por aqui também a nossa querida irmã Maria Luísa, a quem quero cumprimentar e obviamente trazer também para essa discussão.
Minha irmã Maria Luísa, bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom dia na paz. Como estão todos? Todos bem? Espero que todos estejam bem. Estamos bem, graças a Deus. Quero aproveitar esse momento, né? Que a gente está conversando aqui um pouquinho e eu vejo você lidando e lutando com adolescentes aqui na sala de estudos por conta da questão da inteligência artificial, ChatGPT e assim por diante. Eu gostaria de aproveitar e você comentasse um pouco da sua dificuldade com isso. Ah, sim, com certeza. Bom, eles estão assim vivendo, né, um momento tudo do imediatismo, né, tudo direto. E eu vim da época de que, por exemplo, fazíamos uma conta, ali tinha lá começo, meio e fim, uma conta, a gente não fazia conta direta, uma conta direta era muito raro, né? A gente fazia, por exemplo, lá resolvia uma operação na matemática, não colocando já direto o resultado, mas sim colocando lá o passo a passo de uma resolução de um problema, por exemplo. E agora, por exemplo, com essas inteligências aí artificiais, esses sites aí, né? Esse GTP, que eu nem sabia que existia, eles que me apresentaram. E aí eu deparei com a situação, por exemplo, do aluno que ele estava lá colocando, né? Ele falou lá sobre a questão dele, colocou a questão, e aí ele teve lá a resposta. Só que depois eu fui perguntar para ele, né, por exemplo, como que você chegou a esse resultado? Aí ele não sabia me explicar. Ele não sabia explicar como que ele chegou no resultado. Por que ele chegou no resultado daquela conta, da expressão, por exemplo, que ele estava ali resolvendo. Ele visitou, obviamente, ele visitou a inteligência, consultou a inteligência artificial, o ChatGPT. Foi. E assim... chat, né? ChatGPT. E assim a questão foi resolvida rapidamente, né? O ChatGPT produz textos, redações e assim por diante. Resolve questões e assim por diante. E, consequentemente, os adolescentes, né, principalmente aqueles que usam, vão ter problemas na memória, né? Com certeza. Vão ter problemas. E olha, e até boa observação, inclusive dois, né, deles estavam fazendo um trabalho que eles tinham que escolher um tema, né? Tinha lá 2 temas para ser escolhido. E um tema era sobre o uso, né, do celular na adolescência, o que ele causava, quais, né, os resultados do uso, e enfim, as consequências do uso. E o outro era sobre a gravidez na adolescência. E um dos jovens escolheu o uso do celular na adolescência. E aí, quando ele foi se deparando com aquela pesquisa, porque podia pesquisar, e aí ele foi lendo aquela pesquisa e ele falou: tia, né, eles me chamam de tia Cida, eu estou me vendo aqui. Olha, veja bem, olha as consequências. Pouca concentração, perda de memória, né? Não consigo, assim, memorizar. E aí ele foi falando várias consequências que tinha lá na pesquisa que ele fez. E ele ficou assim, passado. Ele falou: tudo que está acontecendo comigo, sou eu aqui. Ele se viu e ele ficou bem, assim, muito preocupado. Eu achei muito legal esse tema aí que a professora deu, porque chamou assim a atenção nele, né? Despertou ele e ele ficou realmente assim passado com... ele se viu naquela pesquisa. Tá vendo? Então é isso, né? A gente tem que estar atento com toda essa questão. Sim. Né? Porque, de fato, o próprio usuário, no caso dos adolescentes e dos jovens, vão se perdendo, exatamente como ele coloca aqui na matéria, né? Deixa eu voltar à matéria. Ele tem apenas 13 anos e assim, ó, eu falo, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem até aqui, por exemplo, um pensamento. Conhecemos os metais pelo som que produz e os homens por aquilo que falam. Então, eu acabo de falar, ele não consegue lembrar do que foi sequer uma palavra da frase lida. Ele não consegue mais. Ele fica assim, passado.
E aí, quando eu falo alguma coisa, por exemplo, conhecemos os metais pelo som. Aí ele, mas tia, como que você lembra? Eu não consigo me lembrar. Ele não consegue mais. Eles perderam a memória. Eles não têm mais memória. Tá Infelizmente. 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 Que coisa absurda, mas é exatamente isso que a gente se depara constantemente. Sim. E aqui é exatamente o que diz, ó. Os pais, boa parte dos pais, 1 em cada 25% concorda e chega a dizer que seu filho usando a inteligência artificial pode afetar negativamente sua capacidade de pensar por si mesmo. Então é isso. Inteligência artificial substitui. Outra coisa também que nós estamos sentindo muita dificuldade, mas é muita dificuldade. Porque aqui a gente tem assim uma diversidade de idades, né? A idade não é a mesma. Então tem, por exemplo, uma criancinha que vem aqui na sala de estudo de 4 anos de idade. E vai até... Aí tem 4 anos de idade, tem de 8 anos, tem de 9 anos, 10 anos, 12 anos e 13 anos de idade. E o que nós estamos percebendo é que elas perderam também o poder de interpretação. Elas não conseguem interpretar. Elas leem um problema ou leem um texto da língua portuguesa e eles não conseguem. E não é só um texto, hein? E não é só um problema. Uma frase. Eles não conseguem interpretar a frase. A gente pergunta assim, o que você entendeu? Eles ficam assim, totalmente... perdidos. Eu não sei se eles estão aqui na Terra ou em Marte. Tá vendo? Olha só, veja lá o que diz o restante da matéria, né? Do trabalho. Então, a maioria dos pais está pelo menos um pouco interessada em recursos educacionais ou cursos sobre como usar ou entender a inteligência artificial. Eu fico pensando os pais brasileiros, desculpe, que já têm dificuldade, muitos deles, né? Não todos, é claro, muitos deles não têm a paciência para estudar, até mesmo para se alfabetizar. Eu fico pensando, né? Como que eles vão estudar também inteligência artificial? Fala para mim. E ele diz aqui, ó, 28% muito interessado, 45% pouco interessados. Isso sugere que os pais podem aproveitar as oportunidades de aprendizado sobre inteligência artificial que lhes são apresentadas, mas eles podem não tomar a iniciativa de buscar essas oportunidades por conta própria. E aí vem aqui os dados, né? Bom, muito bem. Mais algum comentário que você queira fazer, irmã Maria Luísa? Não, esse mesmo. Não? Muito bem, então, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Amém. Bem? Vamos lá, vamos meditar um pouquinho, mas antes eu queria que você orasse por nós. Amém. Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua presença, queremos Te agradecer por este dia maravilhoso, qual o Senhor já tem nos presenteado. Muito obrigada, Senhor. E neste momento vamos meditar na Tua palavra. E eu creio, Senhor, que todos que estão aí na audiência estarão sendo tocados, porque a Tua palavra é poderosa. E, Senhor, que o Senhor possa, através dela, nos orientar, através dela nos curar, libertar, nos direcionar, porque a Tua palavra, Senhor, ela é bússola, a Tua palavra é orientação, a Tua palavra é libertação, é cura. E nós cremos, meu Pai, que ela tem todo o poder e eu creio que não será diferente nesse dia que o Senhor tem preparado para nós. E ali, quando Teu Filho estiver fazendo menção dela, nós seremos imensamente tocados. E aqueles também que estarão ouvindo posteriormente esse programa poderão ser tocados, Senhor, porque a Tua palavra, ela não muda, ela continua sendo a mesma. É o que nós pedimos, crendo em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá, querido. Depois desta oração da nossa irmã Maria Luísa, quero ler com vocês Romanos, capítulo de número 5. E agora quero te convidar, você que está no transporte público, em casa, em qualquer ambiente, preste atenção ao texto. Se você estiver dirigindo, conecte aí com o Bluetooth do seu carro e
participe agora, ouça com mais atenção, vamos meditar na palavra de Deus. E tem algo importante para nós, né? Vamos lá. Primeiro que diz o seguinte, o texto diz exatamente assim. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que em nós habita. Muito bem, então vamos falar sobre esse tema importante que é a paciência. Bom, queridos, o apóstolo Paulo já começa falando o seguinte, sedes paciente na tribulação. Quero perguntar a você, nossa audiência, quem é paciente na tribulação? Quantos de vocês são pacientes na tribulação? A tribulação, como diz o apóstolo Paulo, produz paciência. Normalmente, temos a tendência de não nos alegrarmos na tribulação. Aliás, de chorar, de se entristecer, de ficar aborrecido, né? Obviamente na tribulação. Exatamente pela razão, pelo motivo, entre outras coisas, de que a paciência, a tribulação, provoca fúria, raiva, nos entristece muitas vezes, nos deixa frustrado, dependendo daquilo que ela afetou, né? Que ela afeta, melhor dizendo. Então, a tribulação provoca a gente, nos deixa dessa forma. Agora, a paciência também deve ser pensada de acordo com o que diz o texto lá em Gálatas, né, Gálatas capítulo de número 5, que diz o seguinte, veja lá, olha, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, a seguir, né? Mas os que sois guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, porque as obras da carne e tal. Aí vem o versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmão, querido, quando nos falta paciência diante de uma dificuldade, de um problema, de uma crise, de uma solução que não chega, obviamente nós perdemos o equilíbrio e aí vem a destemperança. Bom, geralmente a falta de paciência é um sinal, né, para nós cristãos de que devemos, entre outras coisas, buscar mais e mais a presença do Espírito Santo. Por quê? Queremos imediatismo, queremos uma solução rápida, um alívio. Certa vez, enquanto eu estava trafegando pela rodovia SP-129, rodovia Cornélio Pires, no trecho que vai de Itapetininga a Tatuí, estava vindo, tinha ido atender um cliente lá em Itapetininga e estava retornando para a cidade de Tietê. E eu tinha, naquela ocasião, um Santana 1987, era 2.0, bonito, preto, 4 portas, GLS, que eu gostava muito daquele carro. E aí, o que aconteceu? Eu peguei uma fila, né, uma fila de automóveis que estavam atrás de uma carreta, daquelas que puxam bitrem, daquelas que puxam toras de madeira. E aí não tem como, era um subidão, né? Tinha que esperar, porque vinha carros, né? A mão dupla, né? Na verdade, mão dupla, então aquela que vai e vem,
então tinha que esperar a oportunidade para fazer ultrapassagens, né? Como eram muitos carros e atrás daquele caminhão, então eu esperei também. E olha que eu estava com um carro que tinha motor forte, né? Era tração, era tracionar e aquilo tracionava com muita força. Bom, o que aconteceu, entre outras coisas, foi que lá de trás saiu uma Mustang, eu só vi depois, não é? E passou com muita velocidade, mas não deu tempo de chegar a ultrapassar todos os carros, inclusive o caminhão. E tinha muitos carros, eram muitos, ele não conseguiu espaço para voltar. E também não tinha acostamento, não dava para sair da pista. Era um trecho muito perigoso. Aquela Mustang bateu de frente com uma Fiorino. E aquilo foi um arrebento na Fiorino. A Mustang toda pensada, a área de escape, aquela coisa toda, o motorista conseguiu sair andando do carro. Mas o motorista da Fiorino, que não tem área de escape, quando eu falo área de escape, o carro não foi pensado para receber uma pancada desse jeito, tão violenta, frontal como aquela. Então, imediatamente, com a pancada, o carro encolheu todo, prensava as pernas do motorista, ele gritava desesperadamente para que alguém tirasse dali, né? Mas que cortasse a perna dele. Corte as minhas pernas porque eu estou sentindo muita dor. Corte as pernas, por favor. Irmãos, pense naquela agonia. Pense na agonia. Aquela época não tinha... eu fiquei com aquele carro até acho que o ano de 98. O meu carro era 88, perdão. Meu carro era 88. E eu fiquei com ele até 98, mais ou menos. Comprei ele em 95 e fiquei com ele até 98, 99, acho que foi mais ou menos essa época aí. Então, pense naquela época, não tinha telefone celular com tanta facilidade até chegar o resgate. É claro que os motoristas de caminhão, com aquele sistema de rádio e tal, conseguiam fazer uma comunicação mais rápida, mas mesmo assim o resgate demorou para chegar. E o motorista daquela Fiorino sofria violentamente. Queria alívio da dor. Se dependesse dele, teríamos cortado a perna. Porque eu ajudei a retirar aquele rapaz de dentro do carro. Ajudamos, né? Eu e mais outros que estavam lá. Me lembro que chegou um dos motoristas de caminhão e com a barra fez muita pressão, muita força, conseguiu levantar um pouco o painel que prensava ele. Então a gente retirou aquele motorista de dentro do carro, não é? E colocamos no chão. E aí ele, claro, com as pernas esmagadas que estava, e mesmo assim ele, aí já depois que tirou, ele gritava ainda de muita dor, mas menos, né, do que aquilo. Paciência na tribulação. Às vezes nós queremos sair de uma tribulação tão rápida, queremos uma fuga tão rápida que a gente não se importa nem de perder as próprias pernas. Como era aquele homem, corte essa perna, por favor. Corte as pernas, me corte as pernas, por gentileza. Mas quem é que vai cortar naquele momento, a não ser que alguém tivesse ali uma ferramenta de corte, não é? E obviamente que ninguém faria isso, porque seria um crime, não é? Nenhum dos que estavam lá pensaram nisso. Pensamos em retirar aquele homem daquela situação drástica que ele estava vivendo. E assim, a semelhança de muitos, né, dele, muitos irmãos fazem, muitos de nós fazemos. Queremos sair rápido de uma aflição, de um sofrimento, e mesmo que isso nos custe as próprias pernas. Bom, querido, tenha paciência. É importante ter paciência. Você e eu devemos tê-la, porque sem paciência podemos colocar muitas coisas, perder
podemos perder muito, podemos perder a família, perder trabalho, perder oportunidades. Sem paciência podemos perder a fé. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui no texto que a paciência ela tem algo a agregar na nossa vida. Veja, a paciência produz a experiência. Então, tanto toda pessoa que passa por uma tribulação pacientemente, aliás, que pacientemente passa por uma tribulação, sairá mais experiente. Terá maior experiência. É isso que o texto nos ensina. Então, é preciso ter, mas se eu não tenho, preciso buscar aonde? Com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito do Senhor que nos ajudará, que vai nos dar paciência. Que vai controlar o nosso temperamento, controlar a nossa ansiedade. A falta de paciência muitas vezes vem da ansiedade. Então, na mensagem desta manhã, quero compartilhar com você exatamente isso. Seja paciente. Não queira atropelar o processo, colocar as coisas além daquilo que é necessário, antes do tempo. Queira permanecer na presença de Deus. Pacientemente, calma, você vai sair dessa tribulação. Você vai sair dessa provação. Ela vai passar, a chuva vai passar, a tempestade vai passar. Até mesmo essa falta de inspiração para sair de uma crise vai passar também. E você vai sair dessa aflição. Mas calma, seja paciente, irmão. Espera no Senhor. Não sei por onde você anda agora, nesse momento, em que fase você está, em que parte, se você está no transporte público, no trem, na estrada, na rodovia, não sabemos. Seja paciente. Eu falei de transporte público e o que tem de pessoas impacientes no próprio trem, no transporte público. Para quem está fora de São Paulo, que não conhece o transporte público de São Paulo, principalmente os trens lotados no horário de pico, o que tem de pessoas impacientes. Todos precisam entrar naquele transporte, todos precisam chegar aos seus destinos e só tem aquele transporte. E algumas pessoas se acham, sentem no direito de dizer ou de pensar que a pessoa que está atrás dela não deve ir naquele porque está apertando, tem que ir no próximo. O impaciente, inclusive, se sente no direito de achar que o outro não deve estar com ele naquele mesmo ambiente. Seja paciente para não cometer crimes. Seja paciente para não cometer injustiças. Se você não for paciente, você pode trazer danos, como eu já falei, inclusive cometer injustiça com as pessoas. A mensagem de Deus para nós neste dia é paciência. Que Deus nos ajude. Que sejamos pacientes em tudo. Em casa, no trabalho, na escola, com os nossos problemas, nossas aflições, sejam quais for. Sejamos pacientes. Ok? Que toda a destemperança, que é fruto da carne, falta de controle, falta de domínio, seja hoje repreendido e que você, assim como eu, sejamos controlados pelo Espírito Santo. Paciência. Amém? Muito bem, irmã Maria Luísa, glória a Deus, que bom você por aqui, né?
E aí, irmã Maria Luísa, e a paciência? O que é que você comenta? Bom, eu tenho um comentário a fazer. Desde muito pequena, não tinha nem conhecimento desse livro, né? Que é da Bíblia, que é o livro de Jó. Me dê a paciência de Jó. Eu escutava muito dizer isso, mas eu não tinha nem conhecimento. Maria Luísa, me perdoe por um instante, deixei você muda. Recomeça a sua fala, por favor. Então, sobre a paciência, eu tenho um comentário que eu ouvia desde criança. Eu não tinha nem conhecimento ainda desse livro da Bíblia, né? Que é o livro de Jó. E eu escutava falar sobre paciência, da paciência de Jó. Tem que ter a paciência de Jó, né? E daí eu não tinha nem conhecimento do que se tratava. Depois que eu fui, né, ter acesso a esse livro, fui entender que a história de Jó, que é uma história maravilhosa e que com certeza o autor aqui deixa muito claro que Deus não nos abandona na aflição, né? Então, tem ideias muito erradas acerca de Deus até os dias de hoje, né? Nós fazemos essas perguntas: por que Deus deixa o justo sofrer? Por que Deus deixa uma criança morrer dessa forma? Por que nem agora nós estamos vendo as notícias, né? Desse acontecimento que está tendo aí. Sim. Né? As cidades alagadas aí do sul. Então, geralmente vem muitos questionamentos acerca dessas coisas. E não foi diferente também, né? Na época de Jó, e se perdura até hoje, muitas ideias erradas e muitas perguntas como essa e tantas outras. E aí eu fui entender porque Jó, imagine, um homem reto, íntegro, temente a Deus, um patriarca bem-sucedido, né? Próspero, e foi tentado por Satanás. Teve a sua fé, né? E perseverança testada. E a gente vê que Deus, ele não nos abandona, mesmo no momento ali do sofrimento. Deus não fala assim: não, agora tá sofrendo, eu vou abandonar agora esse aflito aí. Não, Deus está conosco em todo o tempo, né? E eu acredito que esse livro, né, que trata acerca também de um homem paciente, eu acredito que esse livro quer nos ensinar que Deus, ele quer que nós tenhamos uma fé perseverante, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a um sofrimento, né? Que a gente mude aí esse pensamento de que atrelar o sofrimento a um pecado, ou partir aí, né, do princípio da doutrina da retribuição. Então é porque eu faço, porque eu sou assim, é porque eu sou uma pessoa que procuro ser reta, uma pessoa que procuro ser justa, uma pessoa que procuro ser temente, então eu sou assim, então não vou passar por nada. Não, eu não acredito assim. E também não acredito que Deus nos abandona mesmo em meio à dor, em meio à aflição, em meio ao sofrimento. Eu acredito que muitas vezes nós somos testado a nossa fé perseverante, paciente em Deus. Amém. Eu acredito assim. Muito bem. Amém. Vamos orar então? Pedir a Deus para dar paciência para os nossos irmãos, toda a nossa audiência que é conosco está, tenha paciência no trânsito, com a família, no trabalho, está querendo chutar o balde, meio aflição, né? Paciente. Aliás, meio a dor. Em todos os momentos da vida precisamos ser pacientes. Vamos orar? Amém, vamos orar. E além de que nós não podemos esquecer de que a paciência também é uma das características do fruto do Espírito Santo. Então, exatamente, quando nós não temos, nós podemos pedir sim, porque também tem aí uns dizeres, né, que eu não vou pedir paciência, porque quanto mais eu peço paciência, mais tribulação me vem. Não acredito assim. Eu acredito que é uma das características do fruto do Espírito Santo, e nós devemos pedir sim paciência a Deus. Amém? Amém. Oremos. Muito bem, oremos então. Senhor, mais uma vez diante da tua presença, queremos te agradecer por essa mensagem maravilhosa, essa mensagem que veio de alerta aos nossos corações. E eu te peço que nesse momento, Senhor, se tiver alguém
que está aí ouvindo, alguém que está fazendo parte dessa audiência e estiver atribulado, sem paciência, em meio a alguma dificuldade, em meio ao sofrimento, ou em meio a algum questionamento, Senhor, acalma este coração, que ele possa, em nome de Jesus, ser agora tomado por essa característica do fruto do Espírito Santo, que é a paciência. Senhor, nos dá a paciência em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, exercitar, que nós possamos vivenciar, Senhor, a paciência, seja em qualquer circunstância que estivermos passando em nossas vidas, em meio à dor, à aflição, às dúvidas, ao desemprego, no trânsito, na família, que sejamos pessoas pacientes em nome de Jesus. Não só de falar, né, de verbalizar, eu tenho a paciência de Jó. Não, mas que nós possamos buscar em Ti, Senhor, uma fé perseverante, uma fé paciente e perseverante em meio a qualquer situação que estivermos passando. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenha paciência, irmãos, em nome de Jesus. Muito bem, glória a Deus. Gente linda, Deus abençoe. Amém. Permita que o Espírito do Senhor tome conta da sua vida, te encha de paciência, não perca as estribeiras, como diz o povo, não chute a barraca, mas que o seu dia seja de muita paz, um dia abençoado e próspero, repleto de bênção e com muita paciência, glorificando a Deus em tudo. Controle seu temperamento, hein? Amém. Tá bom? Queridos, então vamos lá. Amanhã estaremos juntos novamente no mesmo horário. Deus abençoe. Não esquece, dê o seu like. Precisamos dele, tá bom? Um abraço. A paz do Senhor.